Dá uma olhada nesse resumo de gravidez, que conta a história da cegonha. Como é que a coisa acontece? Primeiro, a menina tem que estar ovulando. A menina tem que estar no período fértil. Ela ovula, libera um ovócito secundário, que comumente a gente chama de óvulo. Aí nesse período dela, que é lá pro 14º dia do ciclo menstrual e ovariano, aí por volta desse dia, o rapaz ejacula dentro, o espermatozoide dele vem nadando por aqui e encontra o óvulo, mais ou menos nessa altura, aqui dentro da tuba uterina, dentro da trompa de Falópio. Ao encontro dos gametas, lembra que vários espermatozoides tentam entrar, mas só um consegue. Depois que um entra, o óvulo fica impenetrável. Eles liberam enzimas que eles têm aqui no acrossomo, para poder conseguir entrar no óvulo. Daí quando um deles entra, o óvulo fica impenetrável e acontece a fecundação. Forma-se o zigoto, que começa a se multiplicar. Uma célula vira 2, que vira 4, que vira um monte. E vai crescendo tanto até parecer uma amora. E é por isso que a gente chama essa fase de mórula. Aí essas célulazinhas, está socado de célula lá dentro, né? Tá socadão de célula. Elas começam a liberar um líquido no interior, lá no interior. E começa a fazer uma cavidade. Aí começa a fazer um buracão lá dentro, preenchido de líquido. Nessa fase ele vira um blastocisto. E esse blastocisto, durante esse processo a coisa vai andando em direção ao útero. Na tuba uterina existem células ciliadas que vão empurrando em direção ao útero. Quando chega na fase de blastocisto, ele está pronto para nidação. O que é nidação? É essa fixação aqui. Aí quando ele fixa no endométrio, acontece a nidação. Toda essa parte aqui é chamada de segmentação ou clivagem. Isso é o que acontece normalmente, ou deveria. Mas pode acontecer duas situações distintas: a poliembrionia e a poliovulação. A poliembrionia vai gerar o que chamamos de gêmeos univitelinos, ou monozigóticos, que são originados de um único óvulo e um único espermatozoide, obviamente. Já que depois do espermatozoide nunca vai ser 2 espermatozoides, tá, gente? Porque depois que um espermatozoide entra no óvulo, ele fica impenetrável. Quando o gêmeo é univitelino, monozigótico, como é que acontece isso aqui? Durante essa divisão aqui, quando ele é um zigoto, durante todo esse estágio aqui de divisão, por algum motivo que a ciência não sabe dizer ao certo, esse conjunto de células se divide em 2 conjuntos de células dentro do mesmo óvulo. E ele acaba dando origem a 2 seres que compartilham a mesma placenta com bolsas amnióticas separadas. A gente já vai ver o que é essa bolsa amniótica. Além de dividir a mesma placenta, eles têm o mesmo DNA. Eles são exatamente idênticos. Agora, pode acontecer a poliovulação, que é normalmente a mulher ovula e libera um ovócito secundário, né? Mas às vezes acontece da mulher liberar 2 ovócitos secundários. E aí aparecem 2 ovócitos secundários aqui e um monte de espermatozoide querendo entrar neles. E pode acontecer dos 2 ovócitos serem fecundados. Se isso acontecer, você vai ter 2 fecundações. E aí você vai ter 2 indivíduos geneticamente diferentes. Esse DNA aqui vai ser diferente desse DNA. A semelhança deles vai ser a semelhança digamos assim, de qualquer irmão. E eles têm placentas separadas. Bom, agora que você já sabe como a gravidez acontece, vamos ver o que acontece durante a gravidez. A gente basicamente vai estudar cada etapa da gravidez dos 9 meses de gravidez. Para início de conversa, eu já digo para você que são 9 meses ou 40 semanas. Eu prefiro contar em meses. Mas a partir de quando se inicia a contar? Pois é, a gravidez, o certo mesmo, é contar a partir da nidação. Só que não tem como saber quando isso aconteceu. O que tem como saber é quando a última menstruação aconteceu. Tem como mais ou menos prever que no 14º dia a ovulação vai acontecer. Que mais ou menos uma semana depois essa nidação vai acontecer. Então bota aí umas 3 semanas desde a última menstruação para isso aqui acontecer de fato. Mas a gente não conta 3 semanas depois da última menstruação. A gente conta, por definição, da última menstruação. E cada organismo é diferente. Cada mulher vai ter um tempo de gestação diferente. Ninguém está muito preocupado em ter exatamente o número de dias preciso da gestação. Isso não importa para ninguém. É na faixa de 9 meses, mais ou menos umas 40 semanas, contados a partir da última menstruação. Tá gostando do material? Então se inscreve no canal. Vamos dar uma olhada em cada etapa agora. No mês 1, da primeira até a 4ª semana, acontece todo esse processo. Já que a gente conta desde a última menstruação, acontece todo esse processo: ovulação, fecundação, o zigoto, um monte de células se multiplicando, mórula, que é quando já está estourando, que é a última fase dessas células se multiplicando, blástula, que é quando as células da mórula jogam um líquido lá para dentro, fazem uma cavidade lá dentro, nidação, que é a fixação da blástula no endométrio uterino. Assim que acontece a nidação,
Então, a placenta começa a se formar. Lembra que ela é feita parte pelo embrião, parte pela mãe. E essa placenta em formação, ela começa a produzir um hormônio que chama beta-HCG. Esse hormônio beta-HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica, que é detectado na urina e no sangue. É isso que aquele exame de farmácia de gravidez detecta. Esse hormônio, qual é a função dele? Manter a produção pelo ovário de estrogênio e progesterona. Para quê? Para manter o endométrio no lugar, para a mulher não ter uma menstruação e acabar abortando a criança que está por vir. Vale lembrar que depois que a placenta estiver completamente formada, quem produz o estrogênio e a progesterona passa a ser a placenta e não mais os ovários. Terminada a segmentação, que é toda essa fase daqui, começa uma fase chamada gastrulação, onde são formados os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, que vão dar origem aos tecidos e sistemas. A gastrulação se encerra e tem início a neurulação, onde se forma um tubo neural, que futuramente dará origem ao sistema nervoso, a notocorda, que é um eixo de sustentação, que no futuro vai ser substituído pela coluna vertebral. Mas atenção, olha só, pegadinha de vestibular. Substituído pela coluna vertebral não significa dar origem à coluna vertebral. Essa notocorda aqui, se você for ver, ela vem desse tecido abóbora aqui, tá vendo? Que é a endoderme. E a coluna vertebral vem da mesoderme. São origens diferentes. Então, uma não dá origem à outra. Apenas essa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Isso já caiu em vestibular. É formado o arquêntero, que no futuro vai dar origem ao tubo digestório. E o celoma, que são cavidades onde vão ficar alguns órgãos. É onde está o teu tórax, teu abdômen. Cavidades onde vão ficar órgãos importantes. Aqui nesse primeiro mês, você pode ver que é só um bando de células se multiplicando, um folheto embrionário, quase que um tecido ali se formando. Isso aqui vai dar origem aos tecidos. E uma coisa que vai dar origem aos sistemas se formando aqui também. Não há tecidos e sistemas de verdade, mas folhetos embrionários e estruturas que no futuro darão origem a tecidos e sistemas. Chegamos ao mês 2, da 5ª à 8ª semana. Ele já parece uma coisa assim parecida com um cavalo marinho e a gente passa a chamar ele de embrião. Não tem mais um formato de um monte de células se multiplicando. Parece mais um cavalo marinho agora. Temos um saco vitelínico que nutre o embrião. Ele é bem pequenininho, mas a gente tem placenta. A gente não vai precisar muito dele. E à medida que ele vai crescendo, ao longo das semanas, esse saco vitelínico vai sendo consumido, e vai sendo diminuído de tamanho, diminui, até que ele some. Quando ele some, a placenta já está muito bem formada, o cordão umbilical já está muito bem formado e os nutrientes passam a vir da mãe, através da placenta e cordão umbilical. Temos a bolsa amniótica, que é encontrado em répteis, cordados e mamíferos. Isso foi uma característica evolutiva para conquistar o ambiente terrestre. A gente cresce no meio de um líquido dentro da bolsa amniótica. Essa bolsa fica lá até o neném nascer. Temos fendas branquiais, cauda, um pontinho mais escuro que vai dar origem aos olhos. Já temos braços e pernas. O coração começa a se formar com um átrio e um ventrículo muito similar ao coração de um peixe. Aqui nessa imagem temos a imagem do coração de um peixe, que é muito similar ao que a gente tem nessa fase. Como só tem um átrio e um ventrículo, há a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Aqui você já tem os primeiros sistemas se formando: sistema nervoso central, fígado, músculos, ossos, as primeiras células sanguíneas. Esse coração já começa a bater. Mês 3, da 9ª à 12ª semana. Ele já perdeu aquele formato de cavalo marinho e passa a ter um formato de um mini ser humano mesmo. Passa a ser chamado de feto. Bem pequenininho, cabe na mão. Tá vendo aqui a mão da pessoa? E tá vendo o tamanho do neném? Esse neném aqui nasceu com 12 semanas e ele sobreviveu. Ele já começa a se mexer, os dedos se separam, porque quando eles se formam, eles têm uma membrana interdigital. Essa membrana começa a ser digerida pelas próprias células, num fenômeno chamado apoptose. O cérebro cresce muito, ele tem um cabeção muito grande comparado ao corpo. Ele fica até meio desproporcional. Rins, fígado, pulmões e diafragma se desenvolvem. O intestino já começa a funcionar. Ou seja, começa a ter movimentos peristálticos ali. É nessa fase que a gente faz uma ultrassonografia para saber se está tudo bem com o neném. Capaz de medir a translucência nucal. Tá vendo? O normal é assim pequenininho. Tá vendo aqui, ó? Tá grandão? Aqui tá pequenininho, aqui tá grandão. Isso aqui pode ser síndrome de Down ou algum outro problema. Mês 4, da 13ª à 16ª semana. A parte mais complicada já passou. Esses 3 primeiros meses são os mais complicados, os mais sensíveis. O corpo começa a se desenvolver, ele fica mais proporcional. O feto já começa a urinar. Ele urina o próprio líquido amniótico que tem dentro daquela bolsa amniótica que ele toma. O que alimenta ele não é o líquido amniótico, vem do cordão umbilical. Mas ele toma o líquido amniótico
que passa pelo seu sistema digestivo e acaba saindo como urina. A pele nesse momento é muito fina e coberta de uns pelinhos que costumam desaparecer antes do nascimento, chamados de lanugo. Tá vendo? Esse aqui nasceu cheio de lanugo e ele já tem um tamanho no 4º mês que a mãe já consegue sentir ele se mexendo lá dentro e já é possível saber o sexo do neném. Mês 5 da 17ª à 20ª semana. O coração amadurece e vira um coração de ser humano com 2 átrios e 2 ventrículos todos separadinhos. Deixa de ter aquele coração de peixe. Os pulmões começam a praticar um movimento respiratório, quer dizer, o diafragma já começa a funcionar, puxar o pulmão, encher o pulmão, só que ele não enche de ar, porque ele está dentro de uma bolsa amniótica cheia de líquido. Então ele enche de líquido amniótico. Ele não respira pelo pulmão. O pulmão está funcionando, mas ele não respira pelo pulmão. O oxigênio vem da placenta, através do cordão umbilical. O sistema nervoso já está muito bem desenvolvido, com 30 bilhões de neurônios. A bainha de mielina começa a se formar, que é uma camada de gordura que tem em volta do axônio dos neurônios. E aí ele começa aqui a interagir com o ambiente. Ele começa a perceber sons, variação de claridade. Mês 6 da 21ª à 24ª semana. O feto já tem sobrancelhas, pálpebras, as pontas dos dedos já têm unhas, surgem os brotos dentários que vão dar origem aos dentes, o pâncreas é ativado, pulmões começam a produzir surfactante, uma substância responsável para garantir que ele consiga respirar sem problemas nos primeiros momentos fora da barriga da mãe. Surfactante é essa coisa vermelha que você está vendo aqui. Como é que funciona? Quando ele nasce cheio de líquido aqui dentro, que é essa camada azul que você está vendo aqui. Ó. Ele nasce cheio de líquido. Isso aqui é um alvéolo pulmonar. E ele nasce, vamos dizer assim, com esse alvéolo pulmonar fechado. Aí ele tenta respirar. Só que tá cheio de líquido lá dentro. Vamos dizer que esse alvéolo pulmonar, que seria assim, ele tá fechado. Só que tá cheio de líquido ali dentro. E esse líquido é água, tem tensão superficial, tem ponte de hidrogênio. O diafragma dele é muito fraquinho, não vai conseguir puxar, não vai conseguir abrir isso aqui. Então ele produz esse surfactante aqui, que é uma substância polar de um lado e apolar do outro. Tá vendo? Fiz ela maiorzinha aqui para você. Ela é polar de um lado e apolar do outro. Na parte que ela é polar, ela interage com a água. E na parte que ela é apolar, ela fica virada para o outro lado. Então aqui fica a molécula de água e aqui fica uma outra molécula de surfactante. Aqui na outra ponta. Essa parte interage com a água do lado de cá, essa parte interage com a água do lado de cá e aqui a parte apolar interage entre si. Só que aqui não tem ponte de hidrogênio. Então isso facilita para o neném poder respirar. É isso que facilita o diafragma conseguir abrir isso aqui, apesar da pouca força dele, para ele conseguir respirar direitinho. Mês 7, da 25ª à 28ª semana. O feto já abre e fecha os olhos, começa a produzir uma camada de gordura que vai manter ele quentinho após nascer. Mês 8, da 29ª à 32ª semana. O feto se posiciona de barriga para baixo. O feto se posiciona de cabeça para baixo. O sistema nervoso toma controle do ritmo cardíaco, da respiração, controle de temperatura. Nos meninos é nesse momento que o testículo desce da cavidade abdominal para a bolsa escrotal, porque é aqui na cavidade abdominal que eles se formam, e no 8º mês ele desce para a bolsa escrotal. Caso não desça, vai ser necessário uma cirurgia para fazer esse testículo vir para o lugar. Isso é detectado, claro, depois do nascimento, ou seja, depois do 9º mês de gravidez, porque a temperatura ideal de funcionamento do testículo é 2 ou 3 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso eles têm que ficar na bolsa escrotal fora do corpo, senão pode causar infertilidade ao indivíduo. Mês 9 da 33ª à 36ª semana. O volume do líquido amniótico diminui muito e o feto ganha um pouquinho de peso. Eu sei que é muita informação, mas vamos recapitular o que é mais importante. Os 3 primeiros meses são os mais complicados. É onde ele é mais frágil. No primeiro mês, ele é um bando de células se multiplicando. Acontece nidação, a placenta começa a se formar e ela começa a liberar o beta-HCG, que é um hormônio detectado na urina e no sangue, que vai forçar o ovário a liberar estrogênio e progesterona, para não acontecer uma menstruação nesse momento. Também começam a se formar os folhetos embrionários, que vão dar origem aos tecidos, e a neurulação, que vai dar origem a alguns sistemas. No segundo mês, ele parece um cavalo marinho e já é chamado de embrião. Tem um saco vitelínico que nutre ele até que a placenta esteja completamente formada. No final do segundo mês, a placenta já vai estar completamente formada e não vai ter mais saco vitelínico. Já vai ter consumido tudo. Tem a bolsa amniótica, como todo réptil, cordado e mamífero, para ele poder se desenvolver no meio da água. A placenta termina de ser formada, lembra que ela é feita parte pelo feto e parte pela mãe, e ela começa a liberar estrogênio e progesterona, não mais o ovário. Começa a aparecer alguns sistemas, osso, músculo, sistema nervoso. Se aparece osso, aparece também a formação de algumas células sanguíneas. É nessa fase que ele tem um coração de peixe, tem brânquia, tem tudo que todo mamífero tem, nessa fase do desenvolvimento. No mês 3,
ele já tem um formato mais humano, já é chamado de feto. Tem membrana interdigital. A membrana interdigital começa a sumir por apoptose. Tem uma cabeça grande desproporcional. O intestino começa a funcionar com peristaltismo e a gente faz a ultrassonografia para medir a translucência nucal para saber se ele tem síndrome de Down ou algum outro problema. No mês 4 ele já começa a urinar o líquido amniótico que ele toma. Todo o nutriente vem pela placenta, não vem pelo líquido amniótico. Mas como ele toma o líquido amniótico, ele acaba urinando ele. Já pode-se saber o sexo e é o momento onde ele tem pelo, lanugo. No mês 5, o coração deixa de ser coração de peixe, passa a ser coração de humano com 2 atos de 2 ventrículos separados. O pulmão começa a funcionar, ele começa a respirar líquido amniótico. Lembra que o oxigênio vem pela placenta, cordão umbilical. E por ter um cérebro já muito bem desenvolvido nesse momento, ele já começa a perceber o ambiente ao seu redor. Sons, diferença de claridade. No mês 6 ele vai produzir surfactante, que já está preparado para começar a querer nascer. O mês 7 ele só engorda. No mês 8 ele já se posiciona de cabeça para baixo para poder nascer. O sistema nervoso central toma controle do corpo dele. E o testículo desce no caso dos homens. No 9º mês, ele só engorda. Se você não é inscrito, vai lá! Mas o que fica disso tudo daqui para o Enem e vestibular? O mais importante é você saber que os 3 primeiros meses são os mais complicados, onde ele é mais sensível, pode morrer a qualquer momento aqui. E que se der algum problema no desenvolvimento dele aqui no início, ferrou, vai dar problema em tudo. Se der problema aqui no primeiro mês, vai dar problema em tudo, porque ele é um zigoto, tá um bando de células se multiplicando. Se der problema ali, se der uma mutação, vai afetar todos os tecidos. Todos os órgãos. Essa etapa inicial é uma etapa muito crucial para a vida do neném. Que no primeiro mês é só um bando de célula, assim que tem anidação fixa, começa a produzir a placenta, que começa a liberar beta-HCG. Que no mês 2 ele é um cavalo marinho e tem coração de peixe. Que no mês 3 em diante ele já é um feto, já tem formato humano. A membrana interdigital desaparece por apoptose. E o resto, ele basicamente só engorda. O que é importante também no mês 6, surfactante. Mas não decorar que o surfactante é no mês 6, mas saber que existe um surfactante. O que o vestibular quer de você é que você tenha cultura o suficiente para saber quantos hormônios você tem nessa gravidez aqui. E quantos são? São 3. Um deles é o beta-HCG. Para quê? Para o ovário continuar liberando progesterona e estrogênio. Depois essa progesterona e esse estrogênio vai ser liberado pela placenta. Não vai precisar mais do beta-HCG. Que você em algum momento da vida parece um cavalo marinho e tem coração de peixe. Que a sua membrana interdigital some por apoptose. As células são programadas para se destruir. Não precisa saber que isso é no mês 3 certinho. Mas você precisa saber do beta-HCG, você precisa saber da importância da progesterona e estrogênio, que é para manter o endométrio no lugar. Que se você já estudou o funcionamento de um anticoncepcional, o funcionamento de um ciclo ovariano, você sabe disso. Que em algum momento da vida você parecia um cavalo marinho. Que a placenta é feita parte pelo feto, parte pela mãe. E é ela quem libera no início o beta-HCG e que depois de formada, ela mesma libera o estrogênio e a progesterona. Saber que alguns nenéns nascem com lanugo, que é o pelinho, que mais ou menos no meio da gravidez, o coração deixa de ser de peixe e passa a ser um coração de humano. E que a posição selecionada evolutivamente para ele nascer é de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. E que o testículo é formado na cavidade abdominal e desce quase antes de nascer. É muito mais importante você ter uma noção de todas essas mudanças do que guardar que essa mudança é nessa data correta, essa mudança é nessa data aqui, essa mudança é nessa data. O vestibular não vai te cobrar isso. O que ele vai te cobrar é que você tenha noção dessas coisas que acontecem, desses eventos importantes. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar.